Gostaria de convidar a voltar ao texto que nós lemos no início do culto, da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Me perdoe. Colossenses, capítulo 1. Quem estava aqui pela manhã viu a troca que eu fiz com o livro de Efésios e não me pergunte, que eu não vou saber responder o que é que está acontecendo com o livro de Efésios. Depois de chegar em casa eu vou lê-lo todo, para de repente ver se Deus quer falar algo comigo. Mas abra na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Hoje nós não vamos ter o famoso cultinho das crianças. As professoras do nosso departamento infantil, elas estão descansando nesse mês de janeiro. As nossas crianças cansam, as professoras, elas dão muito trabalho. Então as professoras estão descansando e eu também não vou pregar a peça que preguei hoje pela manhã sem querer em alguém. E quando falei que o berçário não teria nenhuma professora, uma das meninas que estava lá em cima, a Duda, que fica no berçário também, ela estava saindo para ir lá atrás e ela lá de cima brincou comigo, ela disse férias, e eu entendi que ela estava dizendo que ela ia lá para trás. Então eu já disse aos irmãos que podia mandar os bebês porque iria ter alguém. E a coitada ela precisou ficar lá com quem chegou. Eu não vou fazer isso com ela novamente. Se você precisar, se você tem um bebê e precisa da estrutura do berçário, para trocar uma fralda ou qualquer outra coisa, você pode ir lá atrás. Tem ar-condicionado, está ligado lá, ele está o berçário disponível para você, porém sem professora, ok? E quanto às crianças maiorzinhas, eu peço a compreensão dos pais, para que fiquem com suas crianças perto de você. Nesse momento agora de culto, elas são de inteira responsabilidade sua. Então, não deixe que elas atrapalhem você e a outras pessoas. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, como havia dito, começando hoje até o terceiro domingo desse mês, domingo 17, nós estaremos pregando uma série de mensagens a respeito da mensagem da cruz de Cristo. Nos 2 domingos seguintes, nós não estaremos aqui, mas o pastor Manuel, pastor da auxiliar da nossa igreja, trabalhando na congregação da Ilha de Janeiro, estará à frente dos trabalhos aqui ao domingo 24, e em seguida, no domingo 31, o pastor Petrônio já estará de volta de férias, e ele então estará aqui com os irmãos. Mas nós vamos aproveitar esse momento, esses 3 domingos, para fazer essa série de pregações, assim Deus queira, e pedir a Ele que Ele nos abençoe e fale os nossos corações nesses domingos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, nos diz o apóstolo Paulo: Ele, Cristo Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos de entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa e pelo privilégio de ler a tua palavra. Venha falar aos nossos corações. Nós te agradecemos pela cruz de Cristo. Não nos deixe ter um entendimento errado acerca do ensinamento dela, da mensagem dela. Quebranta-nos e nos desafia. É o que nós pedimos com temor diante de ti, e nós fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Eu penso que, por vezes, a cruz de Cristo tem sido esquecida por muitos cristãos, por muitos crentes. Ou, quando eu digo a cruz de Cristo tem sido esquecida, entenda por a mensagem da cruz, ou o valor da cruz tem sido esquecido por muitos dos crentes, por muitos dos cristãos. A cruz que é, de séculos, o símbolo do cristianismo, muito embora hoje nós costumamos ver aquele peixinho por aí em carros, em adesivos, em bíblias, como sendo o símbolo do cristianismo. Contudo, talvez o primeiro símbolo a ser tomado como algo que simbolizasse o cristianismo foi justamente a cruz de Cristo. Essa cruz que é perseguida por tantos, essa cruz que é perseguida muitas vezes pelo mundo, tantas pessoas que estão tentando destruí-la ou tirar todo o valor dessa cruz, ou desfazê-la, ou manchá-la, ou distorcer o sentido dessa cruz. Porém, ela ainda tem prevalecido e ela ainda tem aparecido em tantas igrejas, no pico das igrejas ou dentro dos templos, tem sido colocada como um símbolo que de fato nos remete, nos faz lembrar do cristianismo, nos faz lembrar daquilo que Cristo nos ensinou. O fato é que ela tem tomado um valor tão grande que hoje é muito comum nós vermos a cruz de Cristo em brincos, em bijuterias, em colares, trançilins, em pulseiras e por aí vai. Muitas pessoas carregam uma cruz, o símbolo da cruz, seja de ouro, prata, madeira ou o que quer que seja, pendurado em seu peito. E o fato é que aquela cruz suja e manchada pelo sangue de Cristo, pelo seu suor e pelo seu sangue, ela foi limpa, ela foi lavada, ela ganhou um glamour e ela passou a ser um objeto, muitas vezes, de valor monetário até mesmo. O que tem acontecido aqui é um grande perigo e não pode acontecer comigo e com você, é que a cruz, o objeto cruz, tem tomado um valor exorbitantemente grande que não deveria tomar. Há algum tempo atrás, e você lembra disso, um movimento conhecido como LGBT, na tentativa de protestar e de mostrar, de passar alguma mensagem que eles queriam passar, afrontaram muitos cristãos e até atingiram muitos dos cristãos quando exibiram a cruz com uma pessoa chamada transexual pendurada naquela cruz, nua, despida, e eles estavam fazendo do objeto ali da cruz um objeto de escárnio. E de fato isso atingiu muitos crentes, isso atingiu muitos cristãos ao redor do mundo até, porque isso virou notícia em todo o mundo. E isso eles fizeram com a intenção muito definida de machucar, de atingir os cristãos, por conta de preconceitos que eles sofrem ao ver deles, no entendimento deles, e que de fato isso é verdade, em algum momento sofrem muito sim. Então eles escolheram um objeto que simboliza o cristianismo para banalizar. Eles escolheram um objeto que simboliza o cristianismo para usar aquilo ali de uma forma banal e atingir a muitos crentes. E conseguiu justamente porque
muitos cristãos têm colocado e têm olhado para a cruz como sendo um objeto sagrado, um objeto santo, um objeto que deve ser venerado, um objeto que não pode ser atingido por outras pessoas daquela forma que foi. E isso está um tanto quanto errado, porque a cruz, o objeto cruz, ele não é um objeto santo, ele não é um objeto que deve ser venerado, adorado por mim, por você. Ele não deve ser um objeto que nós devemos tomá-lo, colocando como sendo algo puro, digno de adoração e de todo e qualquer respeito. Não. O fato é que a importância da cruz não está no objeto, mas a importância da cruz está no que aconteceu na cruz. A importância está na mensagem da cruz. A importância está na mensagem que a cruz transmite, e não num mero objeto chamado cruz, de madeira ou o que quer dizer. O que tem acontecido, e você certamente já viu, é que muitas vezes a cruz tem sido usada como um amuleto ou como um objeto para espantar determinadas coisas, ou espantar mais coisas. Quantas vezes você já não deve ter visto alguém fazer um sinal da cruz, como que fazendo aquele sinal da cruz ela está espantando ou se protegendo de algo que de repente venha a atacar. Certamente você já viu isso não só em televisão, em filmes, mas você já pode ter visto por aí. Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo o sinal da cruz como que com a intenção de abençoar aqueles a quem estão vendo o desenho da cruz sendo feito. Quando na verdade o que deveria e abençoa e deve e abençoa de fato as pessoas não é o objeto, não é o símbolo, não é o desenho da cruz, mas é a mensagem da cruz, é a mensagem que a cruz transmite. O que abençoa e transforma vidas e transforma pessoas é o que aconteceu na cruz, e não o objeto cruz. Quantas vezes ela tem sido distorcida, muitas vezes por nós. Quantas vezes até mesmo eu e você olhamos para a cruz e olhamos de uma forma solene e a colocamos como sendo quase que uma Bíblia, aquele mesmo objeto. A cruz para nós não deveria tomar esse significado, mas essa importância deveria ser tomada por nós a respeito da mensagem da cruz, do que aconteceu nela e do que ela representa para mim e para você. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que aceitam a Jesus e que estão sendo salvos, ela é poder de Deus. Paulo fala da mensagem da cruz, Paulo não fala do objeto cruz. E ele tem um cuidado imenso a respeito, no momento de falar da palavra, da mensagem da cruz. E tanto é que Paulo, ele vai dizer aos Coríntios ainda, dizendo, olha, eu prego a cruz de Cristo, mas eu tenho cuidado para não pregar a mensagem da cruz de Cristo baseadas em palavras humanas ou em conhecimentos humanos, mas eu preciso fazer isso no poder e na dependência do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a importância não está no objeto cruz, mas a importância está na palavra, na mensagem da cruz, naquilo que ela fala, naquilo que ela transmite. A cruz que reflete e simboliza um paradoxo muito grande, ou dois opostos muito grandes. A cruz que simboliza de um lado a malignidade ou a maldade do homem, e do outro lado simboliza a bondade de Cristo, a bondade de Deus através de Cristo. A cruz de um lado nos mostra a maldade do homem que crucificou a Cristo e que matou a Cristo Jesus numa cruz quando ele não merecia ser crucificado, ele não merecia ser morto. A cruz nos mostra a que ponto chegou a maldade e a malignidade do homem. Por outro lado, a cruz de Cristo nos mostra também a bondade de Deus, a que ponto chegou. A bondade, a misericórdia, a graça de Deus a ponto de enviar seu único filho para morrer pendurado numa cruz, por amor a mim e por amor a você. Nós precisamos olhar para essa mensagem da cruz, a mensagem da bondade, do amor, da graça de Deus.
Muito embora ela simbolize também o juízo de Deus que um dia virá através de Cristo Jesus, justamente porque homens mataram um dia Cristo naquela cruz. Eu penso que a cruz de Cristo tem sido muitas vezes esquecida, a mensagem da cruz de Cristo tem sido esquecida por mim e por você em tantas áreas das nossas vidas. Muitas vezes nos nossos relacionamentos nós temos esquecido da mensagem da cruz de Cristo. E nós não temos amado uns aos outros como deveríamos amar. Deus usou de um amor tremendo, de um amor sacrificial por mim e por você. E eu e você deveríamos olhar para a cruz e tomar aquele amor e aquele sacrifício como exemplo. E nós deveríamos também nos sacrificar em prol da igreja, em prol uns dos outros. E nós esquecemos disso. Tantas vezes que temos a oportunidade de perdoar outras pessoas que nos atingem, que nos maltratam, que nos magoam. Nós deveríamos olhar para a cruz de Cristo e lembrar do que ela representa, do perdão de Deus através de Cristo Jesus, que ela representa para mim e para você, do perdão de Deus por causa dos meus e dos seus pecados, do perdão de Deus que a cruz simboliza por causa das minhas iniquidades e das suas iniquidades. E nós não olhamos, e nós nos fazemos duros com aqueles que nos machucam, com aqueles que nos afrontam, aqueles que nos fazem sofrer, quando nós deveríamos olhar para a cruz de Cristo e lembrar do perdão que Ele derramou sobre a minha e sobre a sua vida, através da cruz. Eu e você deveríamos olhar para a cruz de Cristo e nos remeter à mensagem que ela passa, de até que ponto Cristo se sacrificou por mim, por você, e por viver um cristianismo, um evangelho que Ele queria passar para o mundo. Nós deveríamos olhar para aquele sacrifício tão radical de Cristo. E eu e você deveríamos entender que a mensagem da cruz lá é que hoje eu e você deveríamos também nos sacrificar de uma forma tão radical pelo evangelho de Cristo Jesus, e nós assim não temos feito tantas e tantas vezes. Nós estamos em busca de regalias, de confortos e de entretenimentos tantas vezes, quando a mensagem da cruz mostra que o verdadeiro evangelho é vivido também, e muitas vezes, através de perseguição, através de renúncia, através de carregar a sua própria cruz, através de negar o seu eu, através de negar as suas vontades, por amor a Cristo. A mensagem da cruz tem sido muitas vezes esquecida por mim e por você. E nós temos vivido um outro evangelho. Nós temos vivido um evangelho que não o da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo também tem sido esquecida no nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós nos condenamos, nos martirizamos? Quantas vezes achamos que perdemos a salvação em Cristo Jesus? E decidimos abandonar a nossa fé porque não tem mais jeito para mim e para você. E nós esquecemos de olhar para a cruz de Cristo e entender que a mensagem que ela passa é de que aqueles pelos quais Cristo morreu naquela cruz têm hoje a sua vida eterna nele, garantida, e jamais ninguém ou nada pode tirar essa vida eterna de você. Nós temos esquecido da mensagem. Nós temos vivido uma vida diferente daquela que Cristo queria para mim e para você. Nós temos vivido um outro evangelho, um outro destino. O primeiro aspecto que eu gostaria de ver com você a partir de hoje, ou hoje, a respeito da mensagem da cruz de Cristo, se encontra aqui nessa epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nessa mensagem que nós lemos a partir do versículo 13. E esse primeiro aspecto, essa primeira mensagem da cruz que eu gostaria de ver hoje com você, é a mensagem da reconciliação. Reconciliação. A cruz de Cristo prega e ela fala da reconciliação que nós passamos, que nós tivemos em Deus, através de Cristo Jesus, através da sua cruz. E aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos mostra o início dessa reconciliação, como ela se deu.
como foi o início dessa reconciliação. Observe os versículos 13 e 14, o que ele nos diz. Ele, Deus, eu havia falado Cristo no início, mas Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui se dá o início da reconciliação que nós haveríamos de ter em Deus. E o início da reconciliação que Cristo efetuou em nós foi a mudança de lado, vamos dizer assim, ou a mudança de time nosso. Nós estávamos debaixo do império das trevas, como o apóstolo Paulo nos disse, e nós passamos e nós fomos transportados, e a palavra aqui é traduzida por transportados no grego, ela é, a tradução literal dela é trasladados. Você vai lembrar certamente de Elias, que não morreu, mas Elias, a palavra de Deus nos diz que ele foi trasladado aos céus. Ele foi levado por Deus aos céus sem ver a morte. Aqui é essa mesma palavra, dizendo que nós estávamos no império das trevas, mas nós fomos transportados ou trasladados para o reino do Filho do Senhor, para o reino de Cristo Jesus. Nós não saímos de um lado e fomos por outro pelas nossas próprias forças. Nós não pulamos de um lado para o outro como quem pula um muro. Nós não demos um passo para o outro lado e saímos do império das trevas e fomos para o reino para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo Jesus, não. Mas nós fomos transportados, nós fomos trasladados de um lugar para o outro. Aqui se dava o início da reconciliação que nós recebemos em Cristo Jesus. E nós saímos do império das trevas, que, se você voltar comigo algumas páginas, até o livro de Efésios, até a epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 11, Paulo vai nos mostrar Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, um texto que inclusive nós lemos aqui antes do momento de confissão silenciosa. Efésios capítulo 2, versículo 3, mas eu vou ler a partir do versículo 1 para nós entendermos melhor o que o apóstolo Paulo está nos dizendo lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação. Essa era a nossa posição quando nós estávamos debaixo do império das trevas. Nós estávamos como pecadores, nós estávamos como pessoas totalmente desobedientes. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, e quando Paulo fala aqui príncipe da potestade do ar, ele se refere de fato a Satanás. Nós estávamos debaixo desse império, debaixo desse comando. Nós andávamos desgarrados, distantes de Deus, longe de Cristo Jesus. Nós éramos desobedientes para com Deus e nós éramos obedientes para com Satanás e para com todo o mal. Nós andávamos dessa forma. Mas Deus então nos transportou em Cristo Jesus para um outro lado. Ali era o início da nossa reconciliação com Ele, ou da sua reconciliação comigo e com você. E ainda em Efésios capítulo 2, observe os versículos 6 e 7, o que nos diz o apóstolo Paulo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o outro lado para onde nós fomos. Esse aqui é o reino do Filho do seu amor. Esse aqui é o reino de Cristo Jesus, para onde Deus nos transportou. Deus nos tirou de uma vida de desobediência. Deus nos tirou de uma vida onde nós éramos comandados pelo príncipe da potestade do ar. E Deus nos levou então agora para o outro lado. Deus nos fez em Cristo ter a garantia de que nós assentaríamos um dia nas regiões celestes ao lado dele. Deus já estava nos garantindo que um dia nós iríamos estar para sempre desfrutando da sua presença em Cristo Jesus. Esse foi o início da reconciliação que Cristo efetuou em mim e em você.
Estávamos no império das trevas, inimigos de Deus, totalmente avessos a Deus. Nós não tínhamos nenhuma empatia com o Senhor. Porém, em Cristo, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um lugar onde nós passamos a ser amigos de Deus agora. Um lugar onde agora nós poderíamos e podemos desejar mais de Deus. Se antes éramos avessos, agora nós poderíamos desejar conhecer mais de Deus. Ser amigos dele. Desejar obedecê-lo. Desejar viver uma vida com ele. Esse aqui é o início da reconciliação que Cristo efetuou em nós. A nossa reconciliação com Deus. Nos mudando de lado. Nos mudando de time. Nos mudando de camisa. Nos tirando do império das trevas. Nos levando para o reino da sua maravilhosa luz. Para o reino do Filho do amor de Deus. Aqui está o início da reconciliação de Deus comigo e com você através de Cristo Jesus. Mas nos versículos seguintes, voltando lá para Colossenses capítulo 1, nos versículos de 15 a 19, Paulo nos mostra quem efetuou essa reconciliação, muito embora pode parecer muito óbvio, mas ele mostra quem é o efetuador, por assim dizer, dessa reconciliação. Observe o versículo 15, ele diz: este, a Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para entre todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo Jesus, residisse toda a plenitude. Paulo aqui nos mostra quem efetuou essa reconciliação. Ele já havia começado a falar de Cristo Jesus, mas aqui ele mostra que só Cristo era capaz de efetuar essa reconciliação nossa para com Deus. E só Cristo era capaz, porque Cristo é tudo isso aqui que o apóstolo Paulo nos mostra nesses versículos. Ele nos mostra que Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. João Batista vai falar a respeito de Jesus, dizendo: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, o que João Batista estava dizendo é: o Deus unigênito é Cristo Jesus. João Batista estava aqui falando a respeito de Cristo. E ele diz: olha, quem revelou o Deus Pai é Cristo Jesus. É Ele quem o revela. Não tem como conhecer o Pai se não conhecer o Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é a imagem do Deus invisível. E o autor aos Hebreus, lá no capítulo 1, depois você pode olhar com calma, ele vai falar a respeito disso também. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui falar que Cristo Jesus é o primogênito de toda a criação. E a intenção dele é chamar Cristo de primogênito de toda a criação. É no sentido de que Cristo já existia, e Cristo precedeu a toda a criação, assim como ele fez parte também de toda a criação. Ainda em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 16 e 17, ele vai dizer: pois nele, em Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo Jesus não passou a existir na criação. Cristo Jesus não passou a existir quando encarnou em homem. Mas Cristo Jesus existiu desde todo sempre, desde a criação. Ele participou com Deus Pai de toda a criação. É por isso que o apóstolo Paulo aqui o chama de primogênito de toda a criação. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, mais uma vez ele fala a respeito disso, tratando da superioridade de Cristo. Ele fala que Cristo criou todas as coisas, inclusive. O apóstolo Paulo, mais ainda nesses versos que lemos, ele fala que sejam soberanias, sejam tronos, quer principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele.
Ele quer dizer aqui que Cristo está acima de toda e qualquer coisa. Cristo está acima de todo e qualquer trono. Cristo está acima de toda e qualquer soberania. Cristo está acima de todo principado e de toda potestade. Lá em Efésios, capítulo 1, você pode voltar mais uma vez a sua palavra, a sua Bíblia, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, os versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo nos diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Cristo Jesus está acima de qualquer governo. Cristo Jesus está acima de qualquer soberania. Cristo Jesus está acima até mesmo de principados e potestades que possam existir. Então, só Ele poderia efetuar a nossa reconciliação com Deus. Só Ele era capaz de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu reino, para o reino da sua maravilhosa luz, para o seu reino de amor. Só Ele era capaz de fazer isso, porque Ele estava acima de tudo. Ele estava acima de qualquer poder. Ele é quem efetuou, quem começou a efetuar a nossa reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo ainda diz nesses versos, dizendo que Cristo é antes de todas as coisas. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, versículo 5, ele diz a Deus, orando a Deus, ele diz a Pai, lembrando, dizendo: olha, eu existo muito antes de todos os séculos, eu existo muito antes da criação, falando com o próprio Deus, com o Deus Pai. Ele reafirma a sua existência desde a eternidade. Ele afirma a sua existência desde todo sempre, assim como Deus também existia desde todo sempre. Ou seja, só alguém com tamanho poder, só alguém que era eterno, só alguém que estava acima de qualquer governo, de qualquer principado, de potestade, de qualquer soberania. Só alguém sendo o primogênito de toda a criação, só alguém sendo a imagem do Deus invisível, ou seja, só alguém que fosse o próprio Deus também seria capaz de efetuar essa reconciliação nossa com Deus, de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu reino, para o reino da sua maravilhosa luz. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra nos primeiros versículos o início dessa reconciliação de Cristo, que foi nos tirando de um lado e nos levando para o outro lado. Depois ele mostra quem efetuou essa reconciliação, por mais óbvio que seja para mim e para você, que é Cristo Jesus. E ele mostra por que Cristo Jesus era capaz de fazer isso, porque ele é todas essas coisas que nós acabamos de ver. Mas no versículo 20, Paulo chega ao clímax dessa passagem. Paulo vem agora nos mostrar qual o meio da reconciliação que Cristo usou para efetuar, para nos reconciliar com Deus. Versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. O meio da reconciliação nossa com Deus, em Cristo Jesus, foi a sua cruz, foi o seu sangue. Não teve outro meio para ser usado que não a cruz de Cristo, que não o seu sangue ser derramado e manchar aquela cruz, que não a sua dor, que não o seu sacrifício, o seu sofrimento, as suas feridas, o seu suor. Não teve outro meio usado por Deus para nos reconciliar consigo que não a cruz de Cristo. Lembre-se, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos debaixo do poder do príncipe da potestade do ar. Nós estávamos vivendo uma vida de desobediência para com Deus, de inimizade para com Deus. Nós tínhamos sobre nós uma condenação do sofrimento eterno, da morte eterna. E só a vida de alguém
era capaz de nos dar a vida com Deus, de nos reconciliar com Deus. E foi a vida de Cristo que Deus escolheu. Mas Ele não escolheu de qualquer forma. Ele escolheu a cruz. O livro de Atos vai nos mostrar que Deus morreu, que Cristo Jesus morreu pendurado numa cruz, não por vontade humana, não por vontade da liderança judaica, mas Cristo Jesus morreu pendurado numa cruz, por causa da vontade soberana, da presciência de Deus e do desejo de Deus. Essa foi a vontade de Deus, de que Cristo morresse numa cruz. Esse foi o meio utilizado por Ele para nos reconciliar consigo. Esse foi o meio usado por Ele para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. É como que se esse abismo entre o império das trevas e o reino de Cristo Jesus fosse exatamente do tamanho da cruz de Cristo, do seu sofrimento. É como se aquela cruz tivesse sido colocada naquele abismo para que nós passássemos por ela até chegar ao outro lado. Não havia outra forma, precisava ser o sofrimento. Não havia outra forma, precisava ser o sangue de Cristo sendo derramado. Aquele sangue que já havia sido determinado desde lá de trás, desde o Antigo Testamento, que não havia outra forma de perdoar os pecados que não fosse o sangue de Cristo, que não havia outra forma de purificar, de limpar alguém dos pecados que não fosse o sangue de Cristo. Esse sangue agora ele estava de fato se materializando lá na cruz. Esse sangue estava de fato agora sendo derramado lá na cruz de Cristo para nos reconciliar com Deus. Não sei se você já passou pela situação de passar por alguma reconciliação sua, com quem quer que seja. Aquele momento onde se tem um alívio, onde se tira um peso das costas, onde o relacionamento é reatado, onde o relacionamento é restaurado. Foi mais ou menos isso que nós passamos com Deus através de Cristo Jesus quando Ele morreu naquela cruz. A cruz veio para reatar o nosso relacionamento com Deus. A cruz veio para consertar o erro de Adão e Eva lá no Éden. Se eles haviam quebrado o nosso relacionamento com Deus, se eles lá haviam feito com que nós nos tornássemos inimigos de Deus, a cruz de Cristo veio para nos fazer, mais ou menos, amigos de Deus. A cruz de Cristo veio para fazer com que nós nos reconciliássemos. A cruz de Cristo veio para fazer com que nós nos reconciliássemos com Deus. Passássemos a ter mais uma vez amizade. Foi esse o símbolo, foi esse o meio, melhor dizendo, usado por Deus para nos reconciliar com Cristo Jesus. A partir do versículo 21, o apóstolo Paulo nos mostra o que aconteceu conosco depois dessa reconciliação. Ele diz: a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos de entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A cruz de Cristo foi aquilo usado para nos fazer santos diante de Deus, nos fazer inculpáveis diante de Deus, nos fazer irrepreensíveis diante de Deus. Se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A cruz de Cristo efetuou isso que nós lemos aqui a partir do versículo 21. Nós estávamos distantes, nós tínhamos culpa diante de Deus, nós tínhamos condenação sobre nós diante de Deus, nós merecíamos a repreensão de Deus a todo momento. Porém, a cruz de Cristo veio para nos fazer santos diante de Deus. A cruz de Cristo veio para nos fazer puros e limpos diante de Deus. A cruz de Cristo veio para nos fazer irrepreensíveis diante de Deus. Quando não havia possibilidade alguma para isso acontecer, Cristo veio e a sua cruz efetuou
tão grandiosa obra e tão grandiosa reconciliação na minha e na sua vida. Que essa mensagem não passe desapercebida por mim e por você. Que essa mensagem não perca o seu valor. Que essa mensagem não seja levada como mais um conto, mais uma história que a Bíblia fala. Mas que essa mensagem, para mim e para você, faça todo o sentido e o sentido da nossa vida. Que essa mensagem, ela pulse o nosso coração a viver uma vida que agrada a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aqueles deixados por Cristo Jesus na sua palavra. Que essa mensagem seja aquilo que nos mantenha firmes nos caminhos do Senhor. Que essa mensagem seja aquilo que mantenha o nosso coração, a chama em nosso coração acesa e sempre juntos, próximos ao Senhor. Que essa mensagem seja a maior e a mais preciosa, bendita esperança no meio do seu coração. É a mensagem que um dia nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, se não fosse a cruz de Cristo, hoje eu e você estaríamos perdidos. Se não fosse a cruz de Cristo, hoje eu e você estaríamos debaixo do domínio do pecado. Hoje eu e você estaríamos debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar. Se não fosse a cruz de Cristo, hoje eu e você estaríamos ainda vivendo sob o império das trevas. Se não fosse a cruz de Cristo, hoje eu e você ainda teríamos o peso da condenação sobre os nossos ombros. Se não fosse a cruz de Cristo, hoje eu e você não estaríamos aqui, enquanto igreja sua. Essa mensagem que precisa fazer bater no nosso coração. Essa mensagem que precisa fazer com que nós continuemos a caminhar a nossa caminhada, a nossa vida cristã enquanto estamos aqui. Essa mensagem que deve fazer todo sentido para mim e para a sua. Nós somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Talvez você pode ter alguém que, por algum erro seu, por alguma falha sua, por algum pecado seu, essa pessoa de repente pode não lhe perdoar. Talvez você pode ter aquela pessoa que não lhe quer por perto, não lhe aceita por perto. Aquela pessoa que só quer distância de você. Isso pode lhe machucar, isso pode lhe fazer mal. Mas imagine se fosse Deus dessa forma. Se Deus não quisesse papo com você, como a gente diz. Se Deus quisesse distância de você. Se Deus quisesse virar o seu rosto e lhe ignorar. E lhe tratar com indiferença. Imagine Deus dessa forma para com você. E assim até o era no início, antes de Cristo Jesus. Mas imagine também que veio Cristo, veio a cruz de Cristo e fez com que ele se reconciliasse com você. Ele agora pudesse se voltar para você com amor, com misericórdia, com graça. Ele pudesse agora olhar para você. Ele pudesse agora lhe tratar como amigo, como seu filho. Ele agora pudesse fazer de você um alvo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. É isso que a cruz de Cristo fez comigo e fez com você. Nos reconciliou com Deus. Nos tirou do império das trevas, nos fez habitar agora no reino da sua maravilhosa mão. Queria convidar você a abaixar a sua cabeça. E agradecer a Deus por tão grandiosa obra realizada através de Cristo em sua vida. Você agradeça a Deus pela mensagem da cruz de Cristo para você. Você agradeça a Deus porque um dia você estava distante dele. Um dia você se constituía como inimigo dele.
Um dia você era rebelde para com Ele, avesso a Ele, mas por causa da cruz de Cristo, você foi reconciliado. E hoje você pode se relacionar com esse Deus. Hoje você pode chamá-lo de Pai. Hoje você pode desfrutar do seu amor sobre a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pelo Teu Filho Jesus. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela cruz, pelo que ela representa para cada um, pela mensagem dela. Nós te louvamos e bendizemos porque foi através da cruz que Tu nos reconciliaste, Senhor Deus, para contigo. Foi através da cruz, ó Pai, Tu fechastes o abismo que existia nos separando de Ti. Foi através da cruz, ó Senhor, que Tu nos resgatastes, ó Deus, do império das trevas e nos levaste para o reino do Filho do Seu amor. Tu nos levaste para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Muito obrigado, porque foi através da cruz que a nossa vida mudou. Foi através da cruz que nós passamos a ter um livre acesso. Foi através da cruz que os nossos pecados foram perdoados e nós fomos declarados justos diante de Ti. Foi através da cruz onde nós recebemos a salvação por intermédio do Teu Filho Jesus. Foi através da cruz que hoje nós estamos aqui com vida. Nós estamos aqui podendo ser igreja do Teu Filho Jesus. Foi por causa da cruz de Cristo que nós ganhamos, por graça, a salvação e a vida eterna contigo. Eu te dou graças, ó Pai, porque a cruz de Cristo existiu. Porque Tu pensaste, ó Pai, nela desde a eternidade. Porque Tu programaste ela desde a eternidade. Eu te agradeço, ó Pai, porque a cruz de Cristo um dia me reconciliou contigo. Eu te agradeço porque a cruz de Cristo um dia reconciliou a cada um destes irmãos aqui contigo. Eu te agradeço, ó Senhor, pelo que ela fala para nós, pelo que ela nos lembra, pelo que ela representa para cada um. Que isso esteja sempre vivo em nossos corações, que nós não estejamos nos detendo em objetos, que nós não estejamos nos detendo em símbolos apenas, mas que o nosso coração esteja de fato na mensagem da cruz e no nosso dever de proclamar essa mensagem onde quer que nós estejamos. Essa mensagem que é poder Teu, é poder de Deus, como fala a Tua palavra. Essa mensagem que transforma vidas. Essa mensagem que perdoa pecado, que regenera a vida. Ó Senhor, nós Te agradecemos, mais uma vez nós Te louvamos e bendizemos pela cruz do Teu Filho Jesus. E nós fazemos isso no nome dEle, aquele que veio para nos dar livre acesso a Ti, aquele que está junto a Ti, intercedendo por cada um de nós. É no nome dEle que nós chamamos. Amém.